Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Olá, eu sou Jordânia Miranda, artista orientadora de teatro no Programa Vocacional na região Sul 2. Mas, como já estamos sabendo, por enquanto, esse aqui vai continuar sendo o nosso endereço. Hoje, teremos a oportunidade de conhecer um pouco melhor a grande artista indígena, cordelista brasileira, Aurita Tabajara, que vai estar aqui compartilhando com a gente um pouco da sua história, da sua cultura, do seu povo, da sua raiz. E a importância de se conhecer e se reconhecer através da sua história. Bom, ficamos com a Aurita Tabajara. Para começar, eu queria que você se apresentasse para a gente. Quem que é a Aurita Tabajara? Para começar, eu quero saudar o pessoal, né? Que é costume da gente, não só meu, mas do meu povo, saudar as pessoas que estão assistindo a gente, te saudar, né? Porque por mais que a gente esteja em uma live, mas nós temos o público, nós temos as pessoas que estão com a gente. Então, do mesmo jeito que eu saldo o público quando eu estou no evento, também saldo nas lives, né? Porque eu não estou vendo as pessoas, não quer dizer que eu não vá saudar, porque isso é muito importante para a gente, para dizer que as pessoas são importantes nesse momento. Estar junto é importante, né? Por mais que a gente esteja nesse momento aí de distanciamento, mas a gente está junto através de uma telinha, está junto o pensamento dos nossos corações, né? Na nossa aldeia tem sementes para plantar. Temos arcos, temos flecha e um pajé para nos curar. Meu pai Tupã, meu pai Tupã, meu pai Tupã, quem nos permite aqui estar. Meu pai Tupã, meu pai Tupã, meu pai Tupã, quem nos permite aqui estar. Eu sou Aurita Tabajara, nascida longe da praia, fascinada pela rima e melodia da jandaia. No Ceará foi a festa, meu leito foi a floresta nas folhas de samambaia. Minha essência ancestral me encontra cordelizando, em amparo faz-me existir e ao mundo eu vou contando que a minha forma de amar ninguém vai colonizar e da arte vou me armando. Filha da mãe natureza, mulher guerreira eu sou, com a força feminina 5 séculos atravessou. Cada vez mais sábia e forte, e o meu medo, sim, é a morte que o preconceito gerou. Hoje essa mulher levanta com letra e voz autoral contra toda violência por um amor ancestral de um corpo esvaziado, usado sem ser amado, mas com espírito imortal. E, baseado na Bíblia, o homem veio ditar, diz sua fé. Sua fé diz que é pecado o mesmo sexo amar, mas com massacre e doença, nossa língua e nossa crença tentaram assassinar. Essa força feminina tem um sagrado poder. Nascemos com a natureza e com elas vamos morrer. É nossa ancestralidade, nossa diversidade que nos faz sobreviver. A minha avó é a referência desde o tempo de menina, até me tornar mulher nas histórias que ela ensina. Me ensinou a falar que a mulher tem seu lugar, é raiz que nunca termina. Essa é a Aurita.
Aposto que tá todo mundo apaixonado agora. Agora todo mundo entendeu do que eu tava falando. Aí eu termino assim, ó. Eu não sou como Iracema, a de José de Alencar. Sou do... Errei. Eu não sou como Iracema, a de José de Alencar. Virgem dos lábios de mel, correr, Martim me pegar. Trago comigo memória. Aurita tem trajetória e histórias para contar. Ai, essas histórias que a gente tá louco pra ouvir aqui, Aurita. Já começamos bem, já começamos ouvindo uma saudação maravilhosa. Isso é muito linda. E depois a sua apresentação é um cordel, a sua apresentação já é você já coloca tudo na tua escrita. E isso é admirável, você conseguir falar tão bem, se conhecer tão bem e mostrar isso assim tão bem pra gente. Isso é lindo, muito. Bom, fala. Eu ia terminar a apresentação. Hoje você tá muito enrolada, né? Você tá só me enrolando, você tá dando umas pausas dramáticas. Não, é porque é importante as pessoas saberem que mas no cordel eu já disse que eu sou do Ceará, né? Mas eu nasci, cresci na aldeia, né, do povo Tabajara, na aldeia Emburana. A cidade é Poranga, fica divisa com o Piauí, a 400 quilômetros de Fortaleza, bem no topo da Serra da Ibiapaba, né? Então é um topo, uma serra que de cima você vê todas as outras cidades que estão ao seu redor. E 10 anos eu estou em São Paulo, né? Nessa cidade de pedra aqui, doida para ir embora pro Ceará. E... Me leva. E é isso, assim, vai aí as perguntas que eu vou responder, senão eu falo tudo de uma vez. Aurita, quantas pessoas tem hoje na sua aldeia? Tem essa... Hoje exatamente eu não sei te dizer, porque eu tô fora da aldeia, né? Então eu não tenho esse dado exato, mas na minha época era 1.500, há 10 anos atrás. Então hoje eu acredito que tenha bem mais, porque a população vem crescendo, né? Então, tem muita criança nascendo, pessoas que casaram e foram para dentro da aldeia. Então, eu acredito que tenha bem mais. Eu não tenho exatamente essa quantidade aí para falar, sim, eu não sei. Só para ter uma ideia de tamanho, né? E você falou que umas pessoas casam e vão para lá, então tem essa receptividade também do povo tabajara de receber as outras pessoas que não são de origem tabajara? Não, eu falei de indígenas, né? De indígenas que casam, né? Se casa, a mulher vai para lá, né? Então, não é com não indígenas, são indígenas. São indígenas, mas de outras etnias. É certo falar etnia para falar do grupo indígena? É certo a gente falar etnia para falar de grupos e culturas? Sim, é a palavra certa, é etnia. Não tem, na verdade, os homens, como sempre, né, pode tudo, pode casar com um não indígena e pode levar lá para dentro da aldeia. Agora, a mulher não pode casar com um não indígena e levar para lá para dentro da aldeia, né? E tem pessoas que são casadas com outros povos, porque, na verdade, hoje, lá, uma coisa que na minha época já tinha, é a organização de 2 povos, que é Tabajara com Calabaça. Então, a maioria dos Tabajaras são casados com os Calabaça, que é outro povo que... eles se reuniram, os nossos velhos já tinham se reunido, se juntado assim, em questão de casar, para poder fortificar a luta, né? Fortalecer a luta na fuga, na época do grande massacre que houve no Nordeste. Então, são 2 povos que ainda hoje tem muita gente casada, Tabajara com Calabaça, né? Lá dentro da aldeia. Essa é a união dos povos. Entendi. Só para quem está entrando agora, nós vamos deixar aqui aberto os comentários, então se vocês quiserem fazer perguntas também para a Aurita, vão fazendo aí que eu vou anotando. Eu tenho algumas perguntinhas também.
para fazer para ela. Tem muita coisa para perguntar para você. Aurita, eu já fui conversando um pouquinho com você, já fui perguntando umas coisas, mas eu gostei de um tópico que você levantou, né? Que foi uma coisa que você me ensinou. O Juan tá aí também, talvez o Juan se lembre desse dia que você nos ensinou sobre a palavra índio. E aí você falou, vamos falar sobre o índio, vamos desconstruir essa palavra, né? Vamos acabar. Então vamos começar já chutando a porta aí. Conta pra gente. Eu sei que é uma desconstrução que não é fácil, mas que não é impossível, porque foi o que a história nos colocou, foi o que nós, eu digo nós, porque eu também estudei escola não indígena, então é o que colocaram na nossa mente, na nossa cabeça, nos ensinaram assim, que o Brasil foi invadido em 1500, né? Mas não contam a verdadeira história. Eu nunca li nenhum livro de história escrito por não indígenas que conte a verdadeira história de como foi que aconteceu. Eu sempre digo que nos livros de história o indígena morre na segunda página, porque o Brasil foi descoberto, na verdade eu já falei que foi invadido, que lá no livro de história fala que foi descoberto, né? Quando na verdade o Brasil foi invadido. O Brasil foi descoberto em 1500 e os índios, tinha alguns índios, e aí pronto, na segunda página ninguém sabe mais o que aconteceu com o coitado dos índios. Na verdade, em 1500, quando os portugueses estavam chegando na Bahia, né, que foi a chegada, eles não sabiam que estavam chegando no Brasil. Eles achavam, como no mapa deles, eles estavam querendo fazer uma rota e o vento soprou as caravelas, que isso no livro de história tem, né? Soprou as caravelas ao contrário. Então, eles acabaram chegando no Brasil sem saber que estavam chegando no Brasil. Eles achavam que estavam chegando na Índia. Então, quando os primeiros povos que eles avistaram, eles achavam que estavam chegando na Índia. Mesmo que fosse, estava errado, porque quem é da Índia não é índio, né? É indiano. E aí disseram, olha os índios, né? E aí foi um apelido que nos deram, que deram para os primeiros povos que avistaram, que foi na Bahia, e os índios, e aí o índio ficou, quando na verdade essa palavra índio, ela é um apelido, né? É uma coisa que jogaram para dizer, porque não sabia o nome de ninguém, não sabiam, eram povos que não falavam a língua em português, então eles também, eu acredito que tenha sido de má fé, porque era a terra que eles estavam visando, né? Então era como se o índio fosse não sei o que eles queriam tirar da própria terra, né? Então disseram, olha os índios. E essa palavra, ela não diz quem nós somos, né? Ela é um apelido. Nós somos povos nativos originários que já estávamos aqui antes dos portugueses chegarem. Então, o Brasil não foi descoberto, ele foi invadido. Então, eu sempre, quando eu vou nas escolas, um ponto que eu sempre gosto de falar, é ter cuidado para, quando for falar dos povos indígenas, nessa palavra da generalização. O índio. Não, nós não somos índios, nós somos povos. Eu sou Tabajara, tem os Guarani, tem os Kayapó, nós somos 305 povos, segundo o IBGE de 2010, que eu acredito que agora seja mais de 305, porque tem povos que foram descobertos, não é descoberto, eles resolveram dizer que existiam, né, de 2010 para cá. Então, como segundo o IBGE, a gente tem que falar que é 305, porque é o que está provado, né, comprovado lá, como sempre. 305 povos, 274 línguas faladas no Brasil. Então, se a gente quer falar dos povos indígenas, fale dos povos nativos, né, e pesquise de qual que é o povo que você quer falar, porque os índios não existem e nem nós somos iguais. Cada povo tem a sua diversidade, nesses 305 povos, cada povo tem a sua riqueza em diversidade cultural, vestimenta, alimentação, língua, né, tradição, ninguém é igual.
Os povos indígenas não são somente os indígenas que a maioria passa na mídia lá da Amazonas, com a franjinha na testa e pelado, dizendo e cantando. Nós não é somente assim. Né? Há uma diversidade muito grande, uma riqueza bem maior entre os povos indígenas no Brasil do que o que as pessoas acham, pensam e têm preguiça de pesquisar para saber como realmente é a realidade dos povos indígenas. Viu como eu falo demais? Você dá aula, Aurita, você não fala, você dá aula. Vou falar, o Juan me mandou um comentário aqui no WhatsApp falando assim, a Aurita falando parece música. Parece que ela tá cantando. Quem falou? O Juan falou que você cantando, parece música, pra gente te ouvir. Abraço, Juan! Você falou várias coisas maravilhosas, né? Eu me sinto tocada com essa questão de tentar descobrir o meu povo, a minha origem, de onde é que eu saí, porque eu sei que não é tudo igual, não é todo mundo igual, cada povo é um povo, cada povo tem uma história, tem uma cultura diferente. Então, eu tô indo com esse tato, com esse cuidado aí, tentando recolher uns dados e informações da minha história para tentar descobrir, ou pelo menos chegar perto do meu povo, da minha origem e da cultura dele, né? Bom, você conta a sua história. Jordânia, deixa eu só pedir, eu esqueci de trazer água, Nenê, me dá água pra mamãe, por favor. Esqueci de trazer água. É ao vivo, gente, acontece. Acontece. Ao vivo para todo o Brasil, eu trouxe a minha, eu lembrei. Bom, não, eu ia falar que você é uma mulher que conta a sua história, né? E eu queria saber por que você escolheu o cordel para contar a sua história. Eu venho de uma família de poetas, de pessoas, de famílias da rima. Minha avó é uma das maiores contadoras de história lá da região, hoje com 91 anos, minha velhinha. Obrigada, minha filha. E o meu avô era... Nossa, minha avó está voltando. Aqui tá, eu tô ouvindo bem. Galerinha, o meu avô... bem. Agora melhorou. O meu avô era um grande repentista. Então eu nasci ouvindo essa coisa da rima, né? E para mim, a rima sempre foi uma escrita muito próxima da oralidade. Então, desde muito pequena, antes mesmo de eu aprender a ler e a escrever, eu queria aprender a ler e a escrever para colocar rima no papel, porque era uma coisa que, nossa, a rima até hoje me encanta muito. E aí, como eu fui alfabetizada em casa, não tinha escola, há 40 anos atrás, lá não tinha uma escola onde os indígenas pudessem estudar, né? Então, era muito longe da cidade, agora a cidade já chegou até a gente. E aí eu fui alfabetizada em casa por uma tia e eu queria aprender a ler e escrever já rimando. E como ela não tinha essa habilidade, ela ficava muito chateada comigo, mas enfim, mas deu certo, aprendi a ler, aprendi a escrever. Com 9 anos foi que eu fui para a escola, já sabia ler, já sabia escrever, e na escola eu dei muito trabalho, porque tudo enquanto eu queria fazer rimado, e os professores não gostavam, né? Além de ser indígena, né, ia para a escola, nossa, eu fui muito, naquela época eu não sabia o que era bullying, né? Hoje eu sei que naquela época eu sofri bullying. Então, com os meus 9 anos, foi quando eu escrevi o meu primeiro rascunho, dizendo que estava escrevendo a minha história, porque a minha história é uma coisa também que me encanta desde quando eu ouvi a minha avó contar, desde o meu nascimento, de chorar na barriga da mãe, porque eu era a pessoa esperada, porque o meu nome é Aurita, né? Porque que as ervas da defumação do meu nascimento foi diferente das ervas das outras crianças. Então, tudo isso me chamava muita atenção e eu queria escrever. E com 9 anos, eu escrevi o primeiro rascunho contando essa história, né? E aí, falei para minha avó, ali num papelzinho todo amarelado, porque não tinha um caderno novo, não tinha como comprar um caderno novo, escrevi umas folhinhas amarelas.
E aí li para minha avó, falo toda animada para minha avó que tinha escrito a minha história. E a minha avó é aquela pessoa muito silenciosa, sabe? Que ela gosta muito de escutar, ela só fala no momento certo. Minha avó não é esse tipo de pessoa, assim. E aí minha avó sentada lá na rede dela, embaixo do cajueiro, ouviu atentamente, e aí eu toda animada, achando que a minha avó ia dizer, nossa, que lindo, né? Minha avó só balançou com a cabeça e eu, gostou não, mãe? Porque ela que me criou, então eu chamo ela de mãe, né? E ela, minha neta, você é muito nova, tá muito pouco, espera você casar. Espera. Nossa, quando ela falou em casar, me deu uma tristeza, eu só tinha 9 anos, eu queria lá pensar em casar. E aí, fiquei triste, guardei meus rascunhos, né? E aí, com 16 anos, eu ia fazer 17, né? Me casaram. E aí, mas eu nunca esqueci botaram nessa fria, né? Mas eu nunca esqueci da minha história, né? Dos rascunhos dos meus 9 anos. E aí fui escrevendo, e só em 2018 foi que se concretizou o meu sonho, né? De escrever a minha história, que é o meu livro. O Coração na Aldeia é o seu primeiro livro? Não, né? Você tem outro livro? Não. Não, esse não é o primeiro, mas é a concretização do meu sonho dos 9 anos. Esse foi a concretização. Porque é a minha história. Sim, uma bela história. Muito bem contado. Eu lembro que... Nossa, veio um monte de pergunta agora, mas rapidinho. Nossa, livro... Isabel Nascimento entrou. Cheiro, Isabel. cheiro, Isabel. Você conta no seu livro, inclusive, sobre o seu nome. Você citou agora que o seu nome Aurita é o seu nome ancestral, né? Quem que te deu esse nome? Como que funciona esse nome ancestral? Como você recebe esse nome de quem? Todas as crianças indígenas, elas, antes de nascer, elas já têm um nome ancestral dela, né? Que é dado pelo pajé. Porque, assim, durante a nossa gravidez, a gente não faz o pré-natal, o nosso pré-natal é feito na aldeia com as mãos dos nossos pajés, com as mãos dos nossos curandeiros. Então, eles sabem, eles conhecem a criança bem mais que a gente, né? Quando eles põem a mão, minha avó, ela já sabe se é menino ou se é menina, ela já sabe se o parto vai ser perigoso, se não vai ser perigoso. Então, ela ajeita a criança, se a criança estiver sentada, ela põe a criança na forma normal para nascer. Então, tem todas essas coisas. Então, eles sabem quem é que está vindo, né? E aí, o nome é para te dizer quem tu é. É para te lembrar sempre quem tu é, de onde tu veio. Né? E no meu caso, como eu chorei na barriga, segundo a minha avó e a minha mãe, eu chorei na barriga da minha mãe, então como eu chorei, a minha avó já sabia que eu precisava me chamar de Aurita, né? Ser chamada de Aurita. Não me pergunte quem é que fala para eles, que eu não vou saber que responder, mas que a minha avó, mas que eles sabem por que tem que se chamar esse nome, né? O meu nome de registro é Francisca Aurilene, porque na época também não podia registrar com o nome indígena. Eu consegui registrar minha filha com o nome indígena, mas foi uma luta muito grande. Mas há 40 anos atrás não tinha conversa, tinha que registrar, eu até falo no livro, né? Tinha que registrar com o nome de santo e o padroeiro da cidade ainda, né? Sim. Então eu fui registrada como Francisca Aurilene. O nome Aurita, Aure, que é de áurea, de luz, e Ita é pedra em tupi. Então é pedra de luz, que significa o meu nome. Né? Pode continuar. Não, é isso aí. Vai continuar. Continuando aí com as perguntas. É isso, assim. Você está perguntando aqui se o casamento é obrigatório. Pelo que eu entendi, é cultural, né? Não é obrigatório. Ou é obrigatório o casamento no teu povo? Na minha época, era... Porque assim, o que os nossos velhos dizem pra gente? Que o casamento
é para que a nossa cultura ela dê continuidade. Eles estão certos, né? Porque se não tiver a continuidade, não tiver os filhos, não tiver uma nova geração, o povo não cresce, né? Então, o casamento é para que o nosso povo aumente, né? Dê continuidade à nossa cultura. É porque eu nasci atrevida mesmo, não queria me casar. Então, o meu casamento foi assim, eu não namorei, essa coisa de namorar, de não. Foi escolhido? Seu marido foi escolhido? Foi. Escolhido pelo pajé, Infelizmente, tem muita gente. São as duas famílias, né? As duas famílias que entram em acordo, assim. Não, em acordo não, que escolhem. Não entram no acordo, assim. E aí... Quem que é o solteiro da vez? Aí escolhe um solteiro pra você. Foi assim. Não entendi. Escolheram teu marido como solteiro da vez. Eles vão lá escolher os solteiros, juntam os solteiros e falam, bom, esse vai casar com esse vai casar com esse vai casar com esse. Eu acho que começa muito pela afinidade das duas famílias, né? Porque nós somos da mesma família, não é diferente. É meu primo, né? O meu avô é irmão do avô dele. Então, nós somos da mesma família. Assim, não sei também que critério usam, eu também não quis, sabe, uma coisa que eu nunca quis, nunca me despertou para saber que critério é usado. Olha, Jordânia, é uma pesquisa que eu vou fazer agora. Faça que critério que foi usado para que eu me casasse com tal fulano. Olha, muito bem. Eu sei que aí tem o ritual, né? Tem os rituais do casamento, mas isso vai passar no filme, né? A gente fez umas simulações lá no Ceará do meu casamento sobre realmente como aconteceu, né? Porque eu não queria casar, eu não queria fazer ritual do casamento, porque o meu coração não queria casar, sabe? E aí, mesmo assim, lógico, tem que respeitar os nossos velhos, tem que respeitar a nossa tradição. E aí foi feito, tem o ritual do espelho, né? Que você casa e depois, quando você vai para sua casa, é o primeiro objeto que você leva é um espelho grande para você se olhar e saber que ali você está começando uma outra vida, você está se olhando, está dizendo para você mesmo, ó, você está começando uma outra vida, uma outra história. Então você vai conversando com você mesmo no espelho durante o trajeto da casa dos seus pais para a sua casa. E tudo isso vai ser contado no filme, né? O espelho eu quebrei. Eu não quis. Eu quebrei o espelho, né? Não quis levar ele para minha casa, não queria dizer que eu estava começando uma vida boa, né? Porque eu não queria casar. Chorei muito, foi um desespero para mim o dia do meu casamento, enfim. Você tinha 17 anos? Eu ia fazer 17 anos, porque eu me casei em setembro e eu ia fazer 17 em novembro, né? Então eu ainda tinha 16. E assim, tem muita gente que quando eu conto essa história, nossa, pergunta demais, porque Nordeste, como assim no Nordeste, no Ceará? Nordeste, no Ceará, no povo indígena, no povo tabajara, há 40 anos atrás. 40 anos atrás não, mentira, há 30 anos, 20 e poucos anos atrás, né? Hoje não é mais assim, porque eu fui uma pessoa que abri caminho, assim, Você revolucionou a aldeia. Mas foi, e hoje não é mais assim, hoje já está bem diferente. Lógico que há essa tradição de que a gente precisa dar continuidade na nossa cultura, né? O nosso povo precisa aumentar, não pode morrer, mas não pode acabar, mas os jovens já estão casando com quem eles se animam, né? Porque eles querem, já escolhem, tá bem diferente já. Que bom, né? Algumas tradições a gente tem que manter, outras é melhor deixar lá atrás, né? Algumas Duas coisas que o povo me culpa. É isso, e a questão também de você se assumir quem você é, né? A questão de gostos, né? Casar com menina, menino, menino com menino. Então, você só vai casar com menino se você realmente gostar do menino e quiser. Se não é isso que eu quero, então não case. Não vai viver uma vida infernal como eu vivi. Gente, o povo queria me matar. Mas, enfim, deu certo. Tá dando certo e eu fico muito feliz com isso.
Ah, eu também fico muito feliz. Feliz de saber que você está revolucionando as coisas por aí. Gosto de ouvir dessas histórias. E continue revolucionando, por favor. E contando pra gente essas revoluções nas suas obras, nos seus trabalhos, que são belíssimos, né? A primeira revolução, Jordânia, eu queria falar, porque o meu primeiro livro não é aquele, né? É esse aqui, ó, Magistério Indígena em Verso e Poesia, que foi a primeira revolução que eu fiz na época do magistério, né? Para poder escrever cordel e publicar. Que uma índia escrevendo cordel, que o cordel é uma escrita que, assim, né? Muitos homens já escreviam o cordel, e aí o povo achava muito estranho porque que uma índia queria escrever cordel. Então, em 2000, na época do meu magistério, todas as disciplinas do magistério, todas as aulas, eu registrava o relatório em forma de cordel. Né? E aqui, no começo, meus colegas, né? Não gostava muito, mas aí depois, com muito apoio da Secretaria de Educação lá do Ceará, virou uma coisa esperada. A Aurita não podia faltar nas aulas do magistério, porque à tarde tinha que ter cordel. Então eu relatava as aulas e ainda brincava com as pessoas no cordel, né? Então, no final de 3 anos e 6 meses, a Secretaria de Educação achou interessante o material e publicou o meu primeiro livrinho, né? Publicou, e ele é um livro didático das escolas indígenas lá do Ceará. É um livro que é trabalhado nas escolas indígenas até hoje, lá no Ceará. Eu acho também que foi o primeiro material, só nas escolas indígenas. Eu acho também que foi o primeiro material, assim, escrito por uma mulher indígena e na literatura de cordel, né? Que foi em 2004 que ele foi publicado. Eu quero ler esse também. Você tá com esse, você tem o Coração na Aldeia, você tá também, a Aurita tá arrasando no mundo, você tá com um filme para sair também, né, para ser lançado, e tem um livro seu também, né, um novo. Tem, eu tenho várias publicações, em antologias, em revistas, inclusive em revistas online, na internet tem muitos textos meus, como da revista online Maria Firmina dos Reis, né, Acrobata, várias revistas aí online. Se vocês jogarem no Google, vão conhecer bastante meu trabalho através dessas revistas. E tenho o meu último, e tem os folhetos, né, os folhetos de cordéis que foram lançados em 2000. Não, primeiro foi o livro em 2018, Coração na Aldeia e Pés no Mundo, que é esse que tu já mostrou, que é o que conta a minha história, né, com as xilogravuras lindíssimas da Regina Drosina, quer dizer, foi uma mulher indígena que escreveu e uma mulher que ilustrou as xilogravuras, né? E aí tem os folhetos também, que foram de 2019, que são as histórias que eu conto, contada pela minha avó. Esse aqui é a Sagrada Pedra Encantada, é uma história que existe, a pedra, lá na nossa comunidade. Eu conto como a minha avó conta e conto em literatura de cordel, a Sagrada Pedra Encantada. A xilogravura dela é da Nireida Logombardi também, que é uma grande artista. E esse aqui, que é a Grandeza Tabajara, que eu falo mais da cultura do meu povo, que não é um manchilo, né, é um desenho, que foi feito pela minha companheira, esse desenho, né? E falo da cultura do povo tabajara, das nossas crenças, das nossas tradições, da dança, esse não. Esse é uma história mesmo, da Sagrada Pedra Encantada, que é uma pedra encantada que tem lá na aldeia, na comunidade, que hoje ela já virou um lugar turístico, assim, né? Não é mais só dos povos indígenas, os não indígenas também vão lá para visitar. E é uma história muito bonita dessa pedra encantada, que na verdade foi uma pedra que serviu de esconderijo, né, na época do massacre, que meus bisavós foi uma moradia dos meus bisavós lá nessa pedra. E aí tem a história que o jovem, porque tudo pra gente é sagrado, tudo que tem vida pra gente é sagrado. E aí, uns 2 jovens que desobedeceram os idosos, assim, não escutaram, né? Foram lá querer aprontar e aí acabou se encantando dentro da pedra. A pedra se fechou com eles dentro. E aí essa história é uma história muito bonita. E eles acabaram sendo os guardiões do povo
Calabaça, porque o Tabajara é o povo que já era de origem. Os Calabaças foi que chegaram primeiro, então os encantados viraram os guardiões dos Calabaças. É uma história muito bonita, que eu gosto muito. E como que a gente acessa esse material? Como é que a gente compra teu livro? O livro e os folhetos eu estou mandando pelo correio, né? Porque antes aqui em São Paulo, se era perto, eu ia encontrar com a pessoa no metrô, encontrar para levar. Agora não, agora eu escolho um dia aí com muito cuidado e coloco no correio para mandar. Então quem quiser os livros, as histórias da Aurita, é só chamar ela aqui no Instagram, né, Aurita? Pode ser no Instagram? No Instagram, no Facebook. E aí, fala com ela esse material. E tem o Lenda do Jurecê, que é um livro que ainda não está. Ele não está impresso, né? A gente organizou ele só por PDF para poder fazer uma mini campanha aí, porque as coisas estão muito difíceis, para pessoas conhecerem o meu trabalho, conhecerem também a literatura escrito por uma mulher indígena na forma da literatura de cordel e poder contribuir, assim, né? Porque o negócio tá difícil. Eu já vou encomendar o meu aqui. Aurita, você falou uma coisa, você sempre cita os mais velhos, né? E você, durante a nossa conversa, você falou sobre esse espanto que você teve quando você chegou em São Paulo e viu como é que os mais velhos eram tratados aqui, né? Como que é essa relação com os mais velhos da aldeia? Inclusive, a Dani tinha feito ali também uma pergunta de se os mais velhos estão aceitando essas suas rebeldias, essas coisas que você anda fazendo por lá. Como é que está sendo essa relação com os mais velhos? Foi bem difícil no começo, assim, né? Mas agora eu sou uma pessoa esperada, então, sim. Se alguém é contra, não chama, não fala, não. Agora eu sou elogiada. A relação dos mais velhos, na verdade, é uma coisa entre todos os povos que eu conheço e que eu sei. Os mais velhos são as nossas... O que é mais sagrado para nós são as pessoas idosas, porque são as pessoas que guardam as memórias do saber, que guardam os nossos conhecimentos ancestrais, né, que traz a sabedoria. Então, os mais velhos para nós são a nossa biblioteca, são os nossos livros sagrados, né, são os nossos anciãos, são as nossas anciãs, né? Nós, povos indígenas, a gente valoriza muito essa questão de escutar, de ouvir, de aprender com os nossos velhos. E foi uma coisa que me chamou muita atenção aqui em São Paulo, eu vi as pessoas, parece que não gosta dos idosos, não gosta das pessoas idosas, dos velhos. E eu estranhei muito isso aqui. E aí eu queria muito poder me aproximar das pessoas idosas, né, dos mais velhos. Lembro de um episódio que aconteceu num sinal, atravessar um sinal, e uma velhinha, bem velhinha assim, de bengala na mão, atravessar. E eu fui tentar ajudar ela a atravessar, né, pegar na mão dela. Achava que aqui em São Paulo a gente era, né, e aí quase eu apanhei nesse dia, né, do filho dela que estava do outro lado da rua. Eu pensava que era um assalto, sei lá, o que era. Só pra minha mãe, que é isso? Ficou me empurrando. E eu, meu Deus do céu, os velhos pra nós é uma coisa tão importante. Eu não achava que aqui em São Paulo as pessoas iam reagir assim. Então eu fiz o curso de cuidadora de idosos, né, para poder cuidar de idosos e me aproximar mais dos velhinhos aqui em São Paulo. E aí eu percebi que aqui em São Paulo as pessoas não valorizam como nós indígenas valorizamos as pessoas mais velhas, né? Os idosos, eles gostam de conversar, gostam de passar esse ensinamento que eles têm, mas a gente também precisa dar abertura para isso, né? Estou falando dos velhinhos aqui de São Paulo, porque acho que uns 2 anos eu fui cuidadora de idoso e sempre me dei muito bem, porque eu não falo, né? Eu sou muito tímida, eu não gosto de falar. Então,
Somos iguais nessa parte. Os idosos adoram pessoas que gostam de conversar, né? Então, para mim, foi uma profissão aqui em São Paulo que me deu, assim, uma alegria de poder, sabe, de estar mais perto dos idosos, dos mais velhos, assim, e não sentir tanta falta dos meus velhinhos lá da aldeia, mas que há uma diferença muito grande das famílias que têm idosos aqui em São Paulo pra gente, dos nossos velhos na aldeia. Agora está sendo um momento muito triste pra gente, muito dolorido, porque está morrendo muitos idosos, muitos anciãos aí nas aldeias, pessoas, nossa, isso pra gente é uma tristeza muito grande, mesmo sabendo que eles estão se juntando aos nossos ancestrais para poder dar continuidade, né, às nossas crenças, às nossas tradições, mas é uma história são histórias que estão indo, né, são sabedorias que estão indo, né, então isso pra gente é muito, muito dolorido, muito difícil. Você sabe que eu tenho sentido agora, eu nunca fui uma pessoa que deu muita atenção para os mais velhos, assim. Eu acho que eu e muita gente, né? Eu não devo ser única nisso. De não perguntar histórias, de não estar interessada no que eles tinham para contar, né? Sentar e conversar. Às vezes a gente ouve uma coisinha ou outra, mas logo perde a paciência e vai embora. E aí, isso tem ficado, tem batido muito em mim, assim. Essa coisa de não ter ouvido, não ter dado atenção, não ter conhecido as histórias da minha família. Eu tô tentando recolher essas histórias e eu tô tendo muita dificuldade, né? Porque todo mundo fala, quem sabe, quem sabia era seu avô, quem sabia era sua avó, quem sabe talvez é o seu tio, que mora em tal lugar e que eu já fui nesse tal lugar, mas eu não fui visitá-lo. Eu nunca soube dessas histórias porque eu nunca fui atrás delas, né? E isso tá me doendo bastante agora. Essa falta de contato com as pessoas mais velhas da minha família. Bom, você acabou falando várias das perguntas que eu tinha, assim, você já está respondendo no meio, então é ótimo. Bom que a gente vai fazendo. Tô tímida. Você é super, Aurita, é tipo eu. Eu me identifico tanto com você. Eu ia perguntar como que foi o seu encontro com a ancestralidade indígena? Porque você nasceu na aldeia, então você foi criada já dentro da sua cultura, tendo acesso a todo esse conhecimento. Mas quando que a importância disso nasceu em você, sabe? Quando que você sentiu esse despertar da sua ancestralidade indígena? Sabe que é até difícil responder essa pergunta, porque é uma coisa que eu já tenho, que eu já venho praticando desde criança. Nossa, minha voz está voltando de novo. Esse é o meu fone. Fala aí, Jordane. Esses são os fones do metrô. Os famosos fones do metrô de São Paulo. Pronto, agora melhorou de novo. Esse encontro. Eu acho que ficou mais forte depois que eu vim para São Paulo, assim, porque eu tive que quase ter uma recaída, assim, né? Chegar em São Paulo, me sentir sozinha, quando me senti muito só, quando me caiu a ficha que eu estava muito longe da minha aldeia e que aqui é totalmente diferente, que aqui não vai ter areia para me pisar, que aqui não vai ter uma árvore para me sentar na raiz para poder escrever. Então isso me deu assim, quis me dar aquela recaída. E aí, eu lembrei, eu tô em São Paulo, mas a minha ancestralidade está comigo. Elas não ficaram lá no Ceará, né? A minha força, ela tá comigo. E não é porque eu tô me sentindo sozinha fisicamente que eu vou desistir de lutar pelos meus objetivos, de parar de escrever. Não, por quê?
né? Porque uma coisa que a minha avó sempre diz, lembre quem você é, de onde você veio, a importância do seu nome, né? A gente aprende também tem uma questão da meditação que o povo chama de meditação agora, né? Que agora tudo tem um nome para poder ser científico, sei lá como é, que a gente vibra as letras do nosso nome, que é para dar força para a gente, né? Isso para a gente é muito importante. Então, quando aqui em São Paulo eu me senti mais fraquinha, assim foi que veio aquele, mas está sozinha fisicamente, né? A sua força continua, a lua continua aí brilhando no céu, apesar de que a gente quase não vê por conta da luminosidade das luzes da cidade, né? Mas a lua continua aí, ela não ficou lá no Ceará, porque a lua é uma inspiradora minha, assim, para escrever à noite. E eu tenho nós temos coisas muito fortes assim com a lua e com o sol, né? Eu fico uma pessoa muito triste quando tá tudo nublado, chovendo, sabe? Eu fico triste. E quando tá sol, eu sou uma pessoa mais alegre, sabe? Então, eu não sei se outras pessoas não indígenas são assim, mas nós da aldeia também, nós somos assim. Nós respeitamos até quando o dia tá nublado. Aí quando o sol tá, assim, não tem uma nuvem no céu, que tá o céu todo azul e o sol tá brilhando, é hora da gente dançar, é hora da gente cantar, é hora da gente agradecer, é hora da gente dizer que é bom viver, agradecer a vida, né, o sagrado da vida. E é isso, assim, eu fui começando a perceber, a viver, a saber viver isso na cidade, né? Não é fácil não, viu? Não é fácil pra gente que é indígena e está em São Paulo, a maior cidade do Brasil, onde tem pessoas de todas as culturas, raças, assim, e que é difícil. 10 anos eu tô aqui, eu passei por muitas experiências, assim, sei o quanto é difícil ser uma mulher indígena morando em São Paulo. E também as experiências contadas pelas minhas amigas, assim, indígenas também, que moram em São Paulo, que são das aldeias. É muito parecido. É porque é tudo índio, né? É tudo índio. Indígena aqui em Não, São Paulo. É tudo povo. Não, os povos aqui em São Paulo são tratados tudo como índio, né? Então acaba os preconceitos que você sofre, as dificuldades são as mesmas, porque vocês são colocados, nós somos colocados tudo no mesmo balaio ali. Eu percebo aqui em São Paulo que muitos olhares para nós, mulheres indígenas, é assim, apesar de que as pessoas já têm um olhar romantizado do índio, né? Para os indígenas. E a gente, aqui, eu sinto muito isso dos olhares. Se eu sair na rua do jeito que eu estou aqui, né? Os olhares, e vai ser um olhar, não de admiração porque o cocá é bonito, porque o meu colã é bonito, mas é uma admiração já pensando na sexualização do corpo da mulher indígena. Então, eu percebo muito isso aqui em São Paulo, porque eu saí muitas vezes de eventos assim, né, a caráter, e eu percebia isso. Uma vez eu fui seguida no metrô, né? Lá em Anhangabaú, saindo da Caixa Cultural de um evento, entrei no metrô e fui seguida por 6 garotos. Nunca vou esquecer isso. Fui seguida até Ana Rosa. E quando eu fui pedir ajuda para o pessoal do metrô, aquele pessoal lá que está escrito, posso ajudar? Na camisa. Fui pedir ajuda, o rapaz me olhou assim, ó, de cima para baixo e falou assim, mas também vestida assim, tipo, né? Aí dá uma vontade de sair batendo, tudo mentira. Dá uma tristeza assim, né? Se você quiser fazer isso, me chama, vamos fazer isso juntas. Então, são muitas experiências assim, muitos olhares que a gente recebe, que não é uma admiração por ser o cocá sagrado, porque é uma admiração que eu queria que as pessoas vissem, mas não posso colocar isso na cabeça das pessoas, que o cocá está na minha cabeça, porque ele é algo sagrado para nós, né? Se eu tô com um grafismo no rosto, não é uma pintura qualquer, isso tem um significado, isso é sagrado para mim.
Né? Se eu tô com um colar no pescoço, não é porque ele é bonito também, mas ele tem uma beleza, ele tem algo além disso, né? Porque ele tá no meu pescoço. Tem uma história. As histórias, elas servem para explicar as coisas, né? Esse cocá tem uma história, esse colar tem uma história, os brincos têm uma história. A minha avó, ela não sabe ler e escrever, mas ela sabe como educar uma pessoa através das histórias, explicando as coisas do mundo, né? Então, isso para mim é uma coisa que não tem preço, assim, que eu queria tanto que as pessoas entendessem, os não indígenas entendessem isso, sabe? Um dia a gente consegue isso, Aurita. Você já está fazendo muito. Olha, eu me lembro da sua passagem na minha vida, assim, é muito forte para mim. Eu não sei se porque você me tocou pela minha ancestralidade, pelas coisas que eu já queria buscar, já tinha vontade de buscar, e você foi lá e me cutucou e me deu mais vontade de fazer isso. Mas todo mundo que te conheceu nessa época, todo mundo que passou por você, começou a compreender isso que você fala. Eu lembro que a primeira vez que você chegou com o seu colar, eu fui para tocar e você falou, não toca. Não pode tocar, isso é sagrado para mim, isso é da minha cultura, isso não pode tocar. E aí as outras pessoas também já começaram a ter esse cuidado com as coisas que você levava para lá. A gente sabia que não podia tocar, porque era seu, porque era sagrado para você, para o seu povo, para a sua cultura. Eu acho que contando a sua história, tendo contato com você e com a sua arte, a gente vai aos poucos se educando para isso. Por isso que eu só tenho a te agradecer por ensinar tanto pra gente. E eu fiquei tão alegre quando eu vi a Jordânia, opa, uma índia aqui no vocacional para dar aula. E a Índia de Araque, que não sabe nem de onde veio, gente do céu, eu lembro. Eu falei isso na última orientação, que falar de ancestralidade para mim, pensar ancestralidade veio por sua causa, porque você virou para mim e falou assim, de onde que você é? Mulher, tu é uma mulher indígena. De que povo você é? E eu não sei. Mas estou me aproximando. Vou te falar que eu estou me aproximando da história. Um dia você vai me contar de que povo você é. Eu já descobri umas coisinhas aí. Estou chegando em umas cidades. Estou fazendo um levantamento histórico, assim, da cidade, do período histórico, de sobrenomes. Estou conversando com as pessoas da minha família, pedindo, implorando por histórias, para ver se eu consigo achar, né, de fato, essa origem, esse meu povo que eu quero tanto encontrar, porque eu sei que ele existe ou que ele existiu. Eu não sei se ele se não foi um povo que foi dizimado, né? Talvez ele não exista mais. Mas eu sinto, é forte, eu preciso buscar isso, sabe? Eu acho que para a gente encontrar o nosso lugar no mundo, a gente precisa saber de onde a gente veio. A gente precisa saber quem nós somos, para não se sentir tão perdido. Porque imagina só eu, uma mulher indígena, que não sei as minhas raízes, de onde eu vim, quem eu sou, e estou em São Paulo, tava ferrada, né? Já tá numa depressão profunda. Então, assim, isso é muito, muito importante para a gente saber as nossas origens, saber de onde nós viemos, o que povo eu pertenço, né? Porque os povos indígenas, cada um, eles pertencem a um elemento da natureza. Tem um povo que nasceu da água, tem outro que nasceu da terra, tem outro que nasceu da pedra, né? A minha, por exemplo, nasceu da pedra, né? Tem outros nasceram do fogo. Então você precisa saber de onde você veio, que porque isso te fortalece. Bom, eu falo como uma pessoa que sinto que isso fortalece a gente, né? Fortalece demais, principalmente passando por esses momentos que a gente está passando agora, né? Muito delicado, triste, mas que a gente não pode perder essa vontade de viver, né? E acreditar que algo melhor vai acontecer. Então, para mim é muito importante a gente saber de onde veio, né? Quem nós somos. Qual é o seu lugar no mundo. Muita coisa se explica, né? Eu tenho uma amiga que ela descobriu que a avó fazia artesanato, gostava muito de brincar com artesanato, de mexer com artesanato, com pintura, e ela ama pintar. E ela nunca soube disso, de onde que vinha essa coisa, essa vontade que ela tinha, esse talento que ela tinha, o dom que ela tinha da pintura. E aí ela começou a fazer essa investigação
e ela descobriu que a avó dela gostava muito de pintar. Então é uma coisa que ela já está trazendo também, ela já entendeu como herança, a relação já mudou, né, com esse gostar de pintar. Eu acho Já é que muito mais do que gostar, né? você sente, é muito importante quando você sente como você sente, por exemplo, que existe uma ancestralidade em você. Então, é importante porque você já sente, né? É mais fácil quando você sente em busca, porque é o seu espírito que está em busca disso. Então, eu fico muito feliz quando a pessoa, assim como a Jordânia, fala para mim, eu estou em busca da minha ancestralidade, quer saber que o povo sou. Nossa, isso para mim é muito, eu fico muito feliz com isso, porque se uma pessoa desperta por onde eu ando, já é muita coisa, sabe? A gente precisa disso, realmente precisa saber de onde você veio, né? E quando a sua ancestralidade já desperta em você, eu acredito que seja mais fácil, né? Se um dia me perguntarem como é que despertou minha ancestralidade, eu vou falar que foi por sua causa. Tem uma coisa muito bonita que você falou. Ai, meu Deus, tá acabando nossa live. Vai cair a live. Ai, eu não acredito. Não, eu preciso de mais. Aurita, se o povo quiser, volta, né? Quer continuar esse papo? Quer falar mais um pouquinho? Se o pessoal quiser, se tu quiser, a gente volta. Vamos conversar mais um pouquinho, se você tiver tempo. Gente, não, eu tô de boa. Vamos continuar esse papo numa próxima. Vou abrir de novo. Vou pra lá. Um dia eu vou dizer, gente, eu participei do vocacional no Céu Caminho do Mar com uma indígena do povo. Ai, vai, Aurita, estamos chegando lá, ó. Já descobri umas cidades, uma prima minha me contou algumas histórias que ela sabe. Bom, é aquela história tradicional, da família tradicional brasileira, né? A história que move, que é formada através do rapto e estupro de mulheres indígenas. Então, me parece... Que minha avó foi pegar laço de cachorro, não tem nada de história. Essa é a história, exatamente isso. Meu tataravô, a gente descobriu alguma coisa sobre, possivelmente ele ser espanhol, inclusive. Eu vou ainda ver essa coisa da cidade, onde ele estava, como que era a coisa da imigração lá. Enfim, mas parece que ele estava no mato com o cachorro, e o cachorro encontrou a índiazona lá, que seria a minha tataravó. E levou para casa e, enfim, estamos... Nossa, essas histórias, eu escuto muito essas histórias. Essas histórias e afim. Qual que é a sua descendência? Então, a minha avó, ela tem descendência, olha só a afirmação. A minha avó, ela tem descendência holandesa. Eu ouvi falar, dizem que a minha tataravó por parte do meu pai, o pai da minha mãe, dizem que era índia. Quer dizer, a pessoa nunca afirma. É muito raro, nesses 10 anos aqui em São Paulo, encontrar alguém que afirme. Sempre dizem. Tipo assim, não afirma. Mas você sabe que tem uma coisa que eu tava tentando entender? Pensa que a minha tataravó foi uma criança, provavelmente. Ela devia ser uma criança no meio do mato lá, fazendo os afazeres dela de todos os dias. Um homem a pega, leva para casa, estupra, faz tudo com ela. E ela começa a ter filhos, ela é obrigada a ficar em um lugar longe da sua família, longe do seu povo, longe da sua cultura. Sem falar português, provavelmente ela não falava a mesma língua que o meu tataravô, sabe? E essa revolta que ela tinha de ter sido raptada, de ter sido tirada do seu lar, talvez por isso ela nunca contou as histórias dela, sabe? Eu imagino que ela devia ser uma mulher... Eu ouvi uma história que parece que ela era muito brava, que não sabiam a história dela, que ela não falava nada, que ela era muito brava, extremamente brava, que ela batia muito no meu bisavô e tal, tanto que ele virou alcoólatra, todas essas histórias. Então, imagina, você foi raptada, você foi estuprada, teve filhos de um homem que você não sabe? Eu acho que por isso é mais difícil saber de onde ela veio, porque ela nunca contou, sabe? Então,
essa busca que eu estou fazendo, talvez chegue a algum lugar, mas que vai ser sempre uma hipótese, né? Porque quem ela era de verdade, de onde ela veio, só ela sabia e, enfim, ela... Por medo, né, de contar essas histórias, elas no Nordeste, então, tem muitas dessas histórias, assim, na verdade, isso foi uma tentativa de apagamento, né, da nossa cultura, do nosso povo, né, quando houve o grande massacre no Nordeste, houve uma tentativa muito forte de apagamento principalmente da língua, né? Da língua materna. Se tu falar essa língua, tu morre. Se tu disser que tu é índio, tu morre, né? A minha família tem um apelido de Binga, a família Binga, que era para esconder, para não dizer que era do povo Tabajara, né? Ah, quem é? Ah, é da família dos Binga ali. Porque a minha família sempre morou muito juntinha, assim. Todo mundo muito junto, tios, irmãos, casa mora perto, né? E ninguém gostava de ir embora assim para longe da família. Então ficou esse apelido de Binga. Então, aonde tem um Binga, você sabe que tem um Tabajara, né? Que Binga, eu fui ver no dicionário, é cocô, né? É coisa assim de estrume, sei lá, algo assim, né? Povo, olha, fala negócio. Eu sei. Tanto que a minha avó não gosta de dizer que ela é Binga. Ela não gosta quem dizer pra ela que ela é Binga. Eu sei da parte do meu pai também tem uma parte indígena. Eu sei que uma tia minha falou assim, eu sei que a minha avó materna era indígena, mas é só o que eu sei. É isso. Era indígena, né? Parece que quando a gente chega nessa parte não existe história mesmo, assim, ninguém sabe. Então, morre na segunda página do livro. Exatamente, morre na segunda página do livro. Tem uma coisa que você falou na outra live, dessa coisa que vocês têm o costume de vibrar o próprio nome para se reafirmar. Como que é isso? Não é para se reafirmar, é para te dar, porque o nosso nome, Jordânia, é algo muito importante para a gente, né? Principalmente o nosso nome ancestral, né? Infelizmente, muitas pessoas, eu vejo, né, as pessoas colocarem o nome nos seus filhos só porque o nome é bonito, não sabe o significado do nome. E isso, ele traz um peso muito grande para o dono da pessoa, né? Porque é o teu nome que está sendo chamado. A palavra, ela tem poder, né? E o nome, então, é o teu nome. Então, o nosso nome ancestral para a gente é muito importante. Então, é para dizer quem tu é, qual o tamanho da força que tu tem, o nome, né? Por isso que a gente faz esse ritual do nome, de vibrar as letras do nome. Você vibra as letras do nome? Sim, é ritual sagrado para nós. Que linda, lindo isso. E vai estar no seu filme isso também? Não, minha avó não deixou. Falando na tua avó... Porque tem muito... Sim. Não, vai, fala, pode falar. Não, é porque tem muitas coisas que a gente também não pode... Assim, tem muitas coisas, se você for pesquisar no Google sobre o povo tabajara, eu acho que agora pode ter algumas coisas, e mais só eu estou falando, ou do povo tabajara da Paraíba, mas do meu povo mesmo, tem pouca coisa, porque os nossos velhos, eles ainda têm uma existência, assim, de a gente colocar as nossas coisas sagradas em público, né, porque por conta do medo mesmo, de sei lá, não sei, né? Os nossos velhos, eles ainda falam pra gente preservar isso que ainda é muito forte na gente, né? Tem coisa sagrada da gente que a gente não pode falar, assim, sai falando pros não indígenas. Por exemplo, como é feito o nosso mocororó, né? Tudo existe um ritual, que é a nossa bebida sagrada, né? A gente conta como que ele é feito assim... é feito da água do caju, na cabaça, na cuia, depois é colocado embaixo da terra por 7 dias e depois tem o ritual para tirar, e quem primeiro toma são as pessoas que estão
meio debilitada da saúde, são pessoas que estão precisando de cura naquele momento, são as primeiras pessoas que tomam do primeiro mocoró que está vindo da terra. Mas por trás de tudo isso tem coisas grandiosas, né? Que é feito na hora do ritual, que é feito para iniciar o toré, é feito para começar o... Então, eu acho que também a resistência é por conta das pessoas não terem a mente aberta e achar que tudo é do mal, que tudo é, sabe? Nós, tudo que tem vida para nós é sagrado. Nós não entramos num rio sem pedir licença, nós não tiramos a folha de uma árvore sem pedir licença, né? O que a gente planta, o que a gente colhe é conversando, é pedindo licença, a gente faz os nossos remédios caseiros. A minha avó, quando ela vai fazer os remédios caseiros, ela ensina as crianças dali que ela sabe que precisa ensinar a conversar com a planta, por que ela está sendo machucada para poder fazer o remédio, para dar vida para uma pessoa, sabe? Tudo que tem vida para nós é sagrado, a formiga para nós é sagrada. Nós temos o ritual da formiga, nós sabemos quando vai, no Ceará, quando vai chover, e quando o inverno vai ser bom, e quando as plantas não vão dar bom fruto, pela formiga, ela avisa, os pássaros avisam a gente as coisas boas e ruins também, né? Tem o rasga-mortaia, que avisa quando uma pessoa vai partir, né? Tem a pomba, a pombinha, que avisa quando vem alguém de fora, tem o bem-te-vi, que está avisando que alguém da tua família vai chegar. Então, são coisas que a gente conversa com o universo, com as coisas da natureza, que as pessoas não entendem, né? Os não indígenas não entendem. Então, tem as nossas coisas sagradas, muitas são sagradas. Se é sagrado, né, a gente ainda não pode... Tem que preservar. O sagrado tem que preservar. Porque é isso que dá vida pra gente resistir, né? Existir e resistir às coisas fortes, negativas do mundo, né? Tem uma coisa muito bonita que eu vi você contando em outra live sobre quando você apresentou o seu livro para sua avó. Conta um pouquinho aqui para quem não viu essa outra live da Aurita. Como eu falei na outra live, esse livro é uma concretização do meu sonho dos 9 anos, né? Que era contar a minha história, deixar a minha história escrita. E queria na literatura de cordel porque eu tive muita dificuldade de ter contato com mulheres escritoras da literatura de cordel. Isso também me chamava muita atenção. Por que mulher não escreve cordel, né? Então eu vou escrever. Eu quero ser uma mulher cordelista. E aí, quando eu cheguei aqui em São Paulo, que eu tive a oportunidade de apresentar o meu material já pronto para o editor, que é o Daniel Munduruku, né, que também é indígena, do povo Munduruku do Pará, tem uma editora. E aí ele quis, né, fazer a edição do material. E aí, quando o livro ficou pronto, eu doida para ir para o Ceará para poder mostrar para minha avó que o livro estava pronto. Aí fui, em 2018, né, que o livro ficou pronto. 2018, foi 2018 quando eu fui, não, pera ainda. O livro ficou pronto em 2018. Foi ano passado, 2019, quando eu fui para o Ceará, que levei o meu livro, mostrar para minha avó. Aí, vó, nossa, nem lembrei de mala nem nada, levei meu livro. Mãe, ó, meu livro tá pronto, meu livro tá pronto, meu livro. E ela sentada lá na cadeirinha dela, na cozinha, que ela mudou de casa, né? Sentada lá na cozinha, na cadeirinha dela, pegou o livro, olhou, folheou, botou ali, não falou nada. Eu, ai, meu Deus do céu, será possível que ela não gostou do livro? Ai, mas... Como hoje eu já entendo que o silêncio às vezes fala mais do que as próprias palavras vindo de um velho, né? Você tem que prestar atenção no silêncio do velho, quando ele para depois falar com a gente. A gente precisa respeitar isso. E aí depois, era domingo, de tardezinha, quando o sol está começando
se esconder, né? A gente tem a tradição ainda de juntar as crianças, o velho junta as crianças e vai contar a história, né? E aí minha avó juntou as crianças, porque tem um monte de neto lá que mora do lado dela, né? Os vizinhos que não são da família, mas que são pessoas da família, assim, porque vive todo mundo junto, né? Juntou todo mundo sentadinho no chão, minha avó pegou meu livro e contou a minha história exatamente como ela me contava, como ela sempre me contou, e é exatamente como está escrito no livro. No livro, o que é que muda? Porque as rimas, né, tem as rimas, então tem muita coisa que não é contada exatamente como a minha avó conta, porque tem que ter as rimas. Minha avó, ela não sabe ler e nem escrever, mas ela contou a história pelas xilogravuras, né? Nossa, foi o dia mais emocionante na minha vida depois que esse livro foi lançado. Foi aquele momento da minha avó contar a minha história pelas estilogravuras para as crianças. Nossa! E aí valeu muito a pena esperar dos meus 9 anos até os 40 para poder lançar esse livro e ver poder presenciar a minha avó com seus 90 anos contando a minha história pelo meu livro através das xilogravuras, porque ela não sabe ler. Isso para mim não tem dinheiro no mundo que pague, não tem preço um momento desse. Chorei. A gente fez essa simulação também no filme. Vocês fizeram? Vai ter. Ah, tô doida pra ver esse filme já. Ainda era para estar pronto, mas aí, como estava faltando alguns ajustes, né? E aí chegou a pandemia, a gente não pode gravar, né? Então parou. E aí não sabe quando vai ficar pronto. Vai dar uma pausa aí nessas produções, né? Infelizmente, vamos demorar um pouquinho mais para ver essas histórias que você conta, né? Porque você contando, a gente imagina, a história é perfeita na minha cabeça. Eu me arrepio inteira quando você fala da sua avó. Eu imagino a aura da sua avó, sabe? Sua avó, ela enfim, virou uma deusa para mim, assim como você, e eu nem a conheço. Mas é como se eu conseguisse enxergar essa aura nela, enorme, só pelas coisas que você conta, só pela forma como você fala dela. Minha avó é a pessoa mais importante da minha vida, assim, né? Nossa, é a base de quem eu sou hoje, minha avó. Eu sou a primeira neta, tanto materno quanto paterno, né? Eu sou a primeira neta, então eu fui criada assim, bem... como, não sei, fui criada muito... Mimada, uma pessoa muito mimada. Não fui mimada, Jordana, eu não fui mimada, mas fui uma pessoa, assim, que todo mundo se preocupou para ensinar, para que eu crescesse dentro dos costumes, dos aprendizados. E eu nasci atrevida, o que não me contava eu queria saber. Então... Você ia atrás. Olha, eu coloquei aqui 2 perguntas de qual que é essa sua relação com a sua origem, mas acho que toda vez que você fala, você já mostra qual que é a sua relação com a sua origem, mas como que ela influencia o seu trabalho também? Como que a sua origem influencia o seu trabalho? Tudo, né? Que eu acho, assim... para mim escrever, se tu me pedir agora para me escrever, vai espremer e não vai sair nada, porque, sabe? Mas tem noites que eu começo a lembrar da minha infância, das coisas que eu vivi na aldeia, né? E aí começo a escrever. E aí dentro dessas lembranças, assim, e tem coisas também que é sonho, né? Às vezes eu sonho e aquele sonho me inspira a escrever. História de outras pessoas também me inspiram a escrever. E o que me dá mais, o que me fortalece mais, saber que eu preciso escrever, é saber que eu sou uma mulher tabajara e que preciso escrever, registrar sobre a cultura do povo tabajara, né? Porque por enquanto eu ainda sou a única, né? Indígena, cordelista no Brasil, e sou a única mulher tabajara escrevendo. Assim, que tem livros publicados, escrevendo não, que tem livros publicados, porque outras mulheres também escrevem, mas não tem oportunidade de
ainda não tiveram a oportunidade de publicar, porque escrever já não é fácil. E publicar, minha irmã, eu vou te contar um negócio, né? Não é brinquedo, não. Não é fácil publicar um livro, não. E sendo indígena, mulher e cordelista ainda, é mais difícil ainda. Então, eu sou muito grata às oportunidades que eu tive aqui em São Paulo, né? Oportunidades de muito aprendizado também. Acho que a gente precisa pensar em que tem que haver uma troca entre nós indígenas e os não indígenas, porque não indígenas tem muito para nos ensinar, mas que precisam também aprender com a gente, precisam respeitar os nossos ensinamentos, né? Então, eu acredito muito nessa troca, assim, porque já chega de separação, né? Dessa coisa de... eu acho que se fosse uma coisa de uma troca de conhecimento, as coisas seriam mais fáceis, o mundo seria mais tranquilo, assim, para se viver, para se morar, né? Uma coisa que eu vi que aqui que era para a gente falar também sobre essa questão do que precisa aprender, dos não indígenas precisa aprender com os indígenas, né? Eu já vou entrando já nessa... Já emenda. O que a gente ainda não aprendeu? Já vou emendando, né? Então, eu acho que o que a gente precisa aprender mesmo é fazer essa troca, né? Precisa aprender a valorizar a vida mais também, o nosso sagrado, né? Precisa valorizar a natureza, né? O que tem vida na natureza, porque não é só humano, minha gente, que tem vida, não. Tudo na natureza tem vida. As plantas têm vida, os animais têm vida, eles sentem dor, eles sentem frio, as plantas também choram. As plantas também têm coração, elas batem o coração delas. Então, quando se derruba uma árvore, está cortando um pedacinho nosso também, porque nós não somos separados da natureza, nós somos um só. A natureza, os indígenas são só. A natureza é humano, as pessoas humanas, é que as pessoas não entendem isso. Então, eu assim, que gostaria muito de que os não indígenas entendessem isso, né? A valorização da vida, do sagrado da vida, a valorização da natureza, né? Olha só o que a gente está passando agora, é a respiração, né? A nossa respiração é uma coisa sagrada que a gente tem. Se a gente não respirar, a gente morre, né? Então, o que faz a gente ter um bom ar para respirar? É a natureza limpa, é a água limpa, é o lixo no seu lugar, é a terra bem cuidada, né? Então, eu acho que o não indígena precisa muito aprender com os não indígenas esse caminho, assim. Não sei se eu posso estar falando besteira, mas é o que eu acredito e é o que eu vejo, né? Pisar no chão, para nós, não quer dizer que eu gosto de pisar no chão quando eu pôr um salto também, viu? Eu adoro um saltinho também em São Paulo. Então, assim, vamos pisar no chão pra gente, pisar na terra com o pé descalço, é dizer que a terra é sagrada e que eu faço parte dela. Nós dançamos o toré batendo com o pé direito no chão, com o pé descalço. Por quê? Porque nós acreditamos que quando a gente faz essa união do pé com a terra, a gente está renovando a energia, a nossa energia, a energia do planeta. Por isso que nós dançamos o toré em círculo. Em círculo é porque o círculo não tem meio, começo e nem fim. É uma energia que circula somente para o bem. E o pé no chão é para dizer que nós e a terra somos parte um do outro, né? Tem culturas indígenas que dançam. Nós dançamos balançando o maracá, né? Nós. Tem povos que dançam as mulheres com as mãos para trás. Porque as nossas mãos, elas são, né? Nossas mãos, elas são perigosas, assim como a nossa língua. Então, tem povos que dançam com as mãos para trás, que é em respeito, para deixar somente o pé em conexão com a terra, para as mãos não ter que arrancar nada, não ter que mexer em nada, não ter, sabe? Em respeito à terra. Aí eles colocam a mão para trás. Nós não, nós dançamos balançando a maraca, porque a maraca é o nosso instrumento sagrado, em ligação de nós com o universo, com o sagrado do universo. É por isso que nós dançamos com o maracá. E o maracá também, ele é em círculo, né? Fazendo
círculos e nós dançamos em círculo, que é para que essa energia ela possa circular, né, somente para o bem. Nós dançamos direita e esquerda na hora do toré, nós temos cantos que a gente vai para a direita e depois vai para a esquerda, né, que é para dizer que a energia ela tem que circular, tanto faz para a esquerda quanto tanto faz para a direita, ela tem que ser para o bem da humanidade, o bem do planeta, né? Enfim, e assim vai com a fumaça do cachimbo, e assim vai para, enfim, é muitas coisas. Temos muito que aprender com os povos originários, muito, muito. E assim como nós também temos que aprender com os não indígenas, né? Como eu tenho aprendido muito em São Paulo. O quê? O que tem? Não, tô brincando. O que tem para aprender com a sociedade falida que nós construímos aqui? Não, tem muita coisa para aprender. Muito, principalmente do que não fazer, né? Principalmente aprender o que não fazer. Eu tenho pensado Eita, meu nisso. Deus do céu. A hora passa depressa. A hora voa. Ai, meu Deus. Não, 30 minutos. Tá, vai. Eu vou... Não, mas eu não tenho compromisso, não. É só porque eu tô achando que o povo não aguenta, assim, ficar ouvindo. Gente, entrando e saindo, aí vai pegando um pouco do que tá acontecendo aí. E os fiéis que estão com a gente. Então aí vamos... Um beijo a Graciele Castro, um cheiro, Graciele. É uma grande cordelista também Ai, meu Deus, esqueci o nome do estado dela. Que eu fui pra lá o ano passado. Esqueci o nome. Fala aí pra gente, Graciele. Qual que é? Cadê as perguntas do povo? Então, fala. Teve uma pessoa que fez uma pergunta aqui, mas eu acho que ela não tá mais nessa live. Ela estava na outra, que eu anotei e acabei não fazendo, a pergunta era como foi trabalhar na metrificação dos seus cordéis? Olha, o cordel, ele é uma escrita que realmente precisa obedecer regras, né? Não é fácil escrever cordel. O cordel, ele é uma escrita simples, assim, para leitura. Como eu já falei no começo, é uma escrita muito próxima da oralidade, mas é uma escrita difícil de se fazer, né? Para obedecer às regras da métrica, da rima, da oração, é difícil, muito difícil. Então, foi em 2000, eu vinha escrevendo já na rima, né? Mesmo sem fazer nenhum curso para metrificação. E só em 2008 eu tive a oportunidade, em 2008? Eu tive a oportunidade de fazer um curso no Sesc Fortaleza. A oportunidade é assim, barrar aqui em primeiro, porque eu não fiz a inscrição, e eu fiquei sabendo que ia ter um curso no Sesc de Fortaleza com o José Maria de Fortaleza, que é um cordelista de lá, né? Pesquisador da cultura popular. Menino, quando eu fiquei sabendo, eu disse, não, eu vou ter que fazer esse curso. E aí fui para Fortaleza sem fazer inscrição, né? Sem saber nada, fui direto pro SESC. Quando cheguei no SESC, o curso ia iniciar às 7 da noite, eu cheguei 5 da tarde. E aí não queriam deixar eu entrar, eu disse, que conversa é essa? Eu vou fazer esse curso, eu vou viajar 400 quilômetros para não fazer um curso, não. E eu sei, minha filha, que eu briguei mal o povo do SESC, até que... Depois fiz amizade, depois ficou tudo bem. Consegui fazer o curso para poder fazer a métrica direitinho, para poder escrever direitinho. Ainda hoje eu peço ajuda, né, para as grandes cordelistas, como Isabel Nascimento, vive enchendo o saco da Isabel para poder... Porque a métrica é uma coisa muito ainda... Quando a gente pega o ritmo, fica mais fácil, mas quando no começo assim, é bem difícil. Porque é uma contagem das sílabas diferente da contagem das sílabas. O B com A é uma sílaba. No cordel não é assim, é pela musicalidade, né? Pelo ritmo é diferente. Eu não sei explicar, não, mas eu só sei que é difícil. Mas sabe fazer, né? Sabe fazer. Só sei que eu sei escrever, só sei que eu sei fazer. Aurita. Mas. Fala. Não, eu ia dizer, mas que eu precisei fazer realmente, a gente precisa estudar, né? Precisa
aprender com quem sabe, para poder fazer certinho, né? Já que quer escrever, precisa escrever, tem que escrever certinho, né? Tem que obedecer às regras. Tem que obedecer, não dá para ser rebelde em tudo, Aurita. Isso mesmo. Eu não sei quem foi que fez essa pergunta, eu não anotei o nome da pessoa, mas tá aí, tá respondida. Depois ela vem aqui ver a resposta. Aurita, eu fico pensando muito, quando você me apontou como uma mulher indígena, né, talvez você tenha feito isso muito pelo meu rosto, pela minha aparência, talvez. Não sei. Mas eu fiquei pensando nisso, né? O meu corpo, a minha cara, tudo isso tem uma história. Tem uma história. Que eu vou descobrir em breve qual é a história, mas tem uma história. E aí, mas o que eu faço com essa história? Quando eu descobrir, o que eu faço com ela? Ai, que pergunta difícil, Jordana. Vamos refletir aqui juntas. Eu também não sei responder isso, né? Eu quero ir atrás de mim, eu quero ir atrás da minha origem, do meu povo. E aí eu me pergunto, quando eu souber de tudo, o que eu vou fazer com isso? Olha no espelho, diz pro teu ancestral, me encontrei. Eliane Potiguara, ela tem um livro que é Metade Cara e Metade Máscara. Esse livrinho aqui, Eliane Potiguara é uma grande escritora, uma das primeiras escritoras indígenas do Brasil. E nesse livro, ela tem um texto muito bonito que fala exatamente disso. O que eu faço com a minha cara de índia? Ela diz assim, o que eu faço com a minha cara de índia? Parem de podar as minhas folhas e tirar a minha enxada. Basta de afogar as minhas crenças e torrar a minha raiz. Torar a minha raiz, a minha leitura. Deixem de arrancar os meus pulmões e sufocar a minha razão. Chega de matar as minhas cantigas e calar a minha voz. Não se seca a raiz de quem tem semente e cara de índia, espalhadas pela terra para brotar. Não se apague dos seus avós, é rica memória. Veia ancestral, são rituais para se lembrar. Não se aparam largas asas, que o céu é liberdade e a fé é encontrá-la. Por isso, rogai por nós, Pai Xamã, para que o espírito ruim da mata não provoque a fraqueza, a miséria e a morte. Rogai por nós, terra, nossa mãe, para que essas roupas rotas e esses homens maus se acabem ao toque dos maracás. Afastai de nós a desgraça da cachaça e da discórdia. Ajudai a unidade entre as nações e alumiai o homem, para que valorize as mulheres e as crianças. Apagai entre os fortes a inveja e a gratidão. Dai a luz, a vida nas pagelanças. Evitai, ó Pai Tupã, a violência e a matança da minha cara de índia. Num lugar sagrado junto ao igarapé, nas noites de lua cheia, ó Massai, acalmai a minha cara de índia. Os espíritos das rochas para dançarmos o toré. Trazei-nos nas festas da mandioca e pajé, uma resistência da vida. Após bebermos nossa chincha com fé, rogai por nós, aves do céu, para que venham onças, caititus, seriemas e capivárias, dirigir dos rios da Jurema, do São Francisco ao Paraná, se dirigir até os mares do Atlântico, porque pacíficos somos nós. No entanto, mostrai-nos o caminho feito boto, alumiai para o futuro nossas estrelas, ajudai-nos a tocar as flautas mágicas, para vos cantar uma cantiga de oferenda ou dançar um ritual. Rogais por nós, Pai Xamã, e olhai a minha cara de índia.
E o Obrigada. que eu faço com Linda. a minha cara de Índia? O que que eu faço É com a minha isso, né? cara de Índia? Que lindo, Aurita. Nossa, eu vou procurar. Eliane Potiguara. Isso Metade mesmo. cara, metade máscara. Tá aqui. Próximo Achou? livro. Próximo livro que me acompanhará nessa vida. É um livro muito bom, viu? E quero os teus também, hein? Vamos conversar sobre os teus livros, sobre os seus folhetos. Eu quero esse que... Eu até falei com você, esse A Lenda de Jurecê, chama? A Lenda do Jurecê, é. A Lenda É do um Jurecê. menino. A Lenda do Jurecê é uma história que a minha avó conta de um pequeno pajé que ele já nasceu. Uma história bem parecida assim. Eu gosto dessa história porque parece com a minha, do nascimento, né? E é um menino que ele nasce e ele fala muito cedo, ele anda muito cedo e ele quer aprender a curar com os raios do sol. Então, desde muito pequenininho, ele vai estender as mãos dele para o raio do sol e pede para aprender a curar a vida da aldeia, porque curar não é só o povo da aldeia, é os animais, é as plantas, né? É uma troca. E aí ele aprende, né? Ele, não vou contar não, senão o povo não querer ler a história. Quem E a quiser melhor ler, amiga, a melhor amiga dele é uma borboleta. Olha só, a borboleta é um animalzinho que ela tem uma vida muito curta na Terra, né? E essa história diz uma outra coisa. A melhor amiga dele é uma borboleta e a borboleta ela tem nas asas as cores do sol, dos raios do sol. É uma história bem bonita. que linda. Eu Que quero eu essa escrevi em história. cordel. Você é maravilhosa, Aurita. Quem quiser esse livro também, é só entrar em contato com você, que aí você passa os detalhes, né? Sim. Livros, folhetos. Vamos E o ler, vamos Jurecê eu ler, tô mulher. vendendo por R$10, baratinho. Baratinho. Dá para comprar, presentear. Vamos ler as mulheres indígenas, vamos ler as histórias dos nossos povos, né? Olha, Jordânia, eu estou sempre te cortando, né? Mas é importante falar que nós, mulheres indígenas, nós escrevemos com várias vozes, né? Nós não escrevemos, eu não escrevo só com a voz da Aurita, a gente escreve com várias vozes. É a voz do universo, é a voz da terra, da água, da planta, do sol, da lua. É a voz da vida, é a voz da nossa ancestralidade. Então, é por isso que eu digo que leiam as mulheres indígenas, porque tem muito ensinamento para passar. Né? Assim como as mulheres não indígenas também precisam escrever, porque precisam encontrar o seu caminho de não ser só com a própria voz de escrita. Eu acredito que não seja só com a sua própria voz, é só descobrir e encontrar o caminho. Então, para mim, é muito... Já que a gente aprendeu a escrever e a falar português, vamos usar isso a nosso favor, né? Foi proibida a nossa língua materna, mas tem o português aí que a gente pode contar as nossas histórias. O povo tabajara tem uma língua materna, ou Aurita? Do tupi antigo. E vocês falam ainda em tupi na aldeia ou não mais já também? Poucas pessoas falam, mas agora está acontecendo, agora como nas escolas já podem, tem que ter um professor, né, da língua materna, aí isso está fortalecendo muito a cultura, né? Isso é muito bom. De estar vendo essa, não é um resgate, eu não gosto dessa palavra resgate, eu gosto de falar, está tendo esse chamado, esse encontro, essa busca, né? De fortalecer novamente a nossa língua. Nossa, eu fico tão feliz com isso. Porque, nossa, é uma coisa que precisa, né? Pra gente não perder, né, Aurita? A nossa história, a nossa cultura, as nossas... Tua imagem travou. Ih! Eu tô vendo normal. Voltou. Aqui. Travei? Voltei. A nossa cultura, a nossa língua, as nossas histórias, tudo vai se perdendo, né? Com o tempo. Ficou tudo, ficou tudo preto. Se a gente não se interessa, ficou tudo preto? Ó, Aurita, acho voltou que é o tua imagem. Voltou. Eu acho que é o Instagram que tá querendo nos expulsar daqui, né? Será? Não sei.
Ô, Instagram, deixa eu falar, Instagram, tem muita coisa Mas, pra gente conversar aqui, não fica me travando não, viu? Olha, mas você tá me ouvindo? Ou travei mesmo? ih, Jordânia, tá cortando muito tua voz. É. Nós duas sumimos, Aurita. Eu tô aqui com uma... Galera, como que tá aí? Vocês estão vendo? Porque eu Ouvindo tô mais. com uma pessoa aqui do lado acompanhando e ela falou que sumiu. Não tá me ouvindo mais? Ai, que saco. Ih, vocês estão me Oi? ouvindo? Tá normal aqui, ó. O pessoal falou tá normal aqui. Ai, meu Deus, será que é o meu? Tá travando. Bom, eu vou falar aqui pra gente finalizar, pra gente ir embora. Você tá me ouvindo, pelo menos, Auritinha? Tá Não me travando ouve? demais, cortando a tua voz. Eu tô te vendo, mas não tô te ouvindo direito. Tá gaguejando, tá cacá, Não tô te ouvindo. Bom, eu vou falando e aí talvez volte, tá? Eu só queria dizer, aproveitar esse momento, tá acabando já já a nossa live, então se alguém tiver alguma pergunta aí para a Aurita, essa é a hora. É, Bom, a gente fez essa live hoje, a gente falou sobre isso hoje, é, porque tem uma coisa que surgiu a partir dessa busca, dessa minha busca pela minha ancestralidade, e a partir desse trabalho que eu estou desenvolvendo no programa vocacional esse ano, eu resolvi ir atrás, de fato, da minha origem. Como que eu fiz isso? E é uma coisa que eu estou propondo para as pessoas, e vou propor para vocês que estão aqui com a gente. Agora eu tô Busquem... ouvindo. Tá ouvindo? A proposta é que vocês busquem as suas histórias e criem a sua própria árvore genealógica, a sua árvore a partir das histórias que você receber da sua família. Como que você faz isso? Bom, eu peguei no Facebook, eu criei um grupo de parentes e mandei mensagem para todos eles, pedindo para que eles me contassem alguma história de algum antepassado meu, alguma história que eles se lembravam. É, Histórias simples, como gostava de tomar banho de rio, ou gostava de ver o pôr do sol. Enfim, qualquer história que pudesse me aproximar desse meu parente. E aí também onde ele nasceu, qual que é a cidade que ele nasceu, o período que ele nasceu. Enfim, tentar descobrir essas histórias da sua família, a origem da sua família, para a gente ir cavando até chegar lá ao nosso grande ancestral. Não sei se esse grande ancestral existe, mas a gente vai chegar ali, pelo menos, muito próximo da nossa origem, né? Então, essa é a ideia, que vocês procurem, que vocês perguntem para os seus parentes, liguem para eles, mandem WhatsApp, Facebook, qualquer coisa, e pergunte as histórias da sua família. Não deixe essas histórias, não deixe a sua cultura, a sua língua que é falada na sua família, porque cada família é única, né? Cada família tem a sua língua própria, tem a sua forma de se relacionar. Não deixa isso se perder. Não vamos deixar que a nossa história se perca por falta de interesse nela. A gente tem que se interessar pela nossa história, né? Como a nossa querida Aurita disse aqui também, a gente só sabe quem a gente é, a gente sabe de onde veio, né? Quando a gente entende de onde veio, de onde saiu. Isso vai te ajudar muito a saber quem é você. Vou falar assim mais pertinho. Não, eu só queria te agradecer, dizer que você é uma pessoa muito importante na minha vida, que você mexeu num lugar que eu não imaginava que existia dentro de mim e que, graças a você e às suas provocações, eu tô me redescobrindo como pessoa, como mulher, como artista. Então, pensar a minha ancestralidade está sendo muito maior do que eu imaginava que poderia ser. E isso só está acontecendo graças a você e as suas provocações e as coisas que você me trouxe e que você vem me trazendo ainda
nesse período aí que a gente está junta. E eu tenho certeza que eu não sou sozinha nisso, eu tenho certeza que eu não estou sozinha nisso. As pessoas que estão aqui acompanhando a live, que estavam na outra acompanhando, também estão saindo daqui transformadas, no mínimo transformadas por você. Então, eu quero pelo seu trabalho e de nos presentear com as suas histórias, porque as suas histórias, a sua cultura, você é um presente, Aurita. E eu agradeço por poder ter esse presente aqui e poder compartilhar com as pessoas também. Tá bom? Ah, Jordana, eu que agradeço pela oportunidade, agradeço muito de ter te conhecido no Vocacional. O Vocacional, para mim, foi assim, minha segunda casa. Foi um lugar assim, onde eu encontrei uma família, né? De poder, além de aprender muito, de brincar, de poder abraçar, de sorrir, de realmente dizer com todas as palavras quem eu sou e ser respeitada. Então, o Vocacional para mim foi minha segunda casa, né? Acontece os imprevistos da vida, que a gente nem sempre pode estar presente em tudo, mas eu agradeço muito pela oportunidade de ter te conhecido e poder ter feito parte dessa família vocacional do Céu Caminho do Mar. Todo mundo que eu conheci no Vocacional são meus amigos, assim, né? Faz parte da minha história, assim, de São Paulo. Então, morava ali do lado, agora eu não moro mais, né? Eu mudei, eu não moro mais em frente ao Céu Caminho do Mar. E é isso, assim, eu fiquei muito triste quando fiquei sabendo que o Vocacional não ia voltar para o céu. Aí, gente, o que é isso? Eu não ia chorar. Mas aí, né, com toda essa história sendo os grupos online, né? Eu estou num grupo da Cris, lá do Céu Caminho do Mar, que é o grupo de dança, né? E é isso, a arte aqui em São Paulo, ela tem me proporcionado também esses momentos incríveis de conhecer pessoas maravilhosas, assim como você, como as pessoas que eu conheci em outros grupos do Vocacional, né? Porque eu participei do Vocacional, acho que durante uns 3 anos, 4 anos, por aí. E é isso, Jordana. Eu quero muito agradecer as pessoas que tiveram paciência de ficar com a gente aí nas 2 lives, né? Gratidão e na TQA ao EP. E eu gostaria muito de encerrar com um poema que eu escrevi, que é o Grão, né? Se vocês me permitem, o Instagram também. Por favor. Vou contar-lhe um segredo que aprendi como um enredo recitado em poesia, de um grão que foi plantado, cultivado e germinado para se praticar todo dia. Esse grão vem da memória, transformado em história para nossa educação. Um velho, quem me contou, sobre o grão que ele plantou no despertar da tradição. Eu fiquei imaginando na cabeça, martelando o que esse grão significa. Será bom para comer? Para ninguém queria dizer, vai que esse grão não fica? Fui perguntar lá no rio, mas ele estava com frio e não quis me responder. Voltei até o curral, mas não tinha um animal para algo me dizer. Fui perguntar para a Jandaia, que se banhava na praia para o lado de Fortaleza. Ela me mandou voltar e os ancestrais escutar e ouvir a mãe natureza. Aí me veio a lembrança no meu tempo de infância o que os velhos me diziam, que prestasse atenção na chamada educação, não deixar a cuca vazia. Eu ouço história na aldeia e para que outros leia, escrevo aqui no papel. É o grão que eu estou plantando, outra geração deixando, mesmo em forma de cordel. E aí, muito obrigada. Obrigada, Aurita. Muito obrigada. Eu que agradeço. Nos vemos. Não vejo a hora. Oi? Vou te contar histórias em breve. Sim. Vai sim. Tudo que eu descobri, tá bom?
Tá bom, Jordânia. Um abraço para todo mundo que estão assistindo a gente. Aí a live vai ficar salva, né? Para outros que vão assistir. Vai ficar salva. E também depois ela vai como orientação do programa vocacional. Eu vou fazer uma edição nela para acrescentar algumas outras coisinhas. Mas, bom, a tua aula vai ser a próxima orientação também. Tá bom? E vai ficar aqui no IGTV também. Então, quem quiser rever, quem quiser... Eu não estou te ouvindo, mas seja lá o que você está falando, tá tudo certo. Bom, vai estar aqui no IGTV, depois vou publicar também no YouTube, vou divulgar, e quem não esteve aqui conosco vai poder estar depois novamente. Em breve, quem sabe, a gente não marque uma nova conversa. Tá bom, Auritinha? Te amo. Beijo. Tchau, gente. Obrigada. Esse foi um pouco do nosso encontro. Se você quiser ver o encontro completo lá no Instagram, no IGTV, tem a parte 1 e a parte 2 desse encontro que rendeu muito. Muitas histórias, muita coisa para aprender com a Aurita. Bom, e aí, a partir disso, reforço aqui a nossa experimentação dessa semana a partir da descoberta da nossa ancestralidade, da nossa família, da história da nossa família. Então não se esqueça de ir atrás das histórias da sua família, de ouvir a sua família, de conhecer a sua história, de conhecer o seu povo, de conhecer a sua raiz, para então começar a saber quem é você. Vamos criar a nossa árvore genealógica, nossa própria árvore genealógica, a partir das histórias que nós vamos recolhendo nesse trabalho de busca das histórias dos nossos ancestrais. Você pode usar redes sociais, como o Facebook, Instagram, WhatsApp, que foi uma coisa que eu fiz e que está surtindo efeito. Eu estou descobrindo as histórias da minha família, estão me enviando essas histórias. Então eu estendo esse desafio a vocês, para vocês também irem atrás das pessoas das suas famílias e recolher essas histórias, esses relatos dos seus antepassados, tá bom? E a partir disso, desse recolhimento dessas nossas histórias, a gente vai criar a nossa própria árvore genealógica, tá bom? Na semana que vem eu mostro para vocês como é que tá ficando a minha. E eu quero conhecer a sua também, quero muito saber da sua árvore, o que é que você está criando, o que é que está surgindo a partir das histórias que você está recolhendo dos seus ancestrais, dos seus antepassados. Então, por favor, compartilha comigo essas histórias e esses materiais que estão sendo recolhidos, tá bom? Vamos nos apresentar novamente ao mundo.